Graças e paz, queridos, que tenham tido um início de semana abençoado e que assim permaneça, em nome de Jesus. Hoje falaremos um tema de lutar pelo melhor. Nós vamos falar em Coríntios, 2 Coríntios capítulo 12, vamos falar sobre o apóstolo Paulo, o que ele viu, que deu a ele tanto gás, como se diz, né? Tanto ímpeto, tanto desejo ardente de alcançar, que deu a ele tanta força para passar tudo que passou. Agora nós vamos orar. E Paulo diz que tomou 3 coros, né? 3 surras violentas. Certa vez ele teve que se fingir de morto para que não morresse mesmo. Ele usou técnicas militares, né? Para disfarçar o inimigo, fingir de morto. Oremos. Senhor Deus, em nome de Jesus, o Senhor tem nos abençoado, o Senhor tem nos guardado, Pai. Obrigado, Deus, por tantos livramentos que o Senhor tem nos dado. Senhor Deus, que possamos ver lá na frente, ó Deus, aquilo que desejamos alcançar. Como um atleta, ó Deus, almeja chegar em primeiro lugar, ó Deus, que nós possamos ver o céu. Que o Teu Espírito Santo, ó Deus, sempre coloque em nossa mente, ó Deus, que aquilo que nos espera é muito melhor do que tudo que passamos por aqui, ó Deus. Que possamos enfrentar todas as dificuldades, ó Deus, com a certeza da vitória, Pai. Fica conosco, vem falar conosco, Pai, em nome de Jesus. Fala, ó Deus, aqueles que estão nos ouvindo, Pai. Toca, ó Deus, no coração de cada um, Pai. Que jamais fiquem como estão, ó Deus, se ainda não Te conhecem. E se já Te conhecem também, não fiquem como estão, que se aperfeiçoem a cada dia mais. Vem falar conosco, Pai, através da Tua palavra nesse momento. É a nossa oração em nome do Senhor Jesus. Amém. Amados, 2 Coríntios capítulo 12, diz assim, o apóstolo Paulo: em verdade não convém gloriar-me, mas passarei as visões e revelações do Senhor. Ou seja, eu não quero me gloriar, mas vou contar o que eu vi. Não é para mérito dele, é mérito do Senhor. Ele diz assim, eu conheço um homem, e ele está falando de si mesmo, mas como ele não quer se gloriar, ele fala como se fosse de alguém. Conheço um homem que em Cristo, há 14 anos, se no corpo ou fora do corpo, eu não sei, porque não sabia se ele tinha tido uma visão, ou se ele tinha ido pessoalmente a esse lugar que ele vai contar onde foi. Então ele não tinha essa certeza, ele sabia que Deus mostrou para ele. Ele, se no corpo, não sei, ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe. Este homem foi arrebatado até ao 3º céu. Os judeus tinham essa ideia de 1º céu, de 2º céu, de 3º céu, de visões, e Deus estava acima de tudo, eles tinham essa ideia. Ideia judaica. Então ele diz assim, eu sei que tal homem, se no corpo ou fora do corpo eu não sei, ele torna a repetir, foi arrebatado ao paraíso. Então ele identifica esse 3º céu que ele está falando, nada mais é do que o próprio reino de Deus, o próprio céu do Senhor. Está na presença do próprio Deus, literalmente lá. Foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis. Ele ouviu palavras indizíveis, algo que não tinha como ele descrever. Era algo tão maravilhoso, não tinha como que eu vou narrar isso? Eu vou falar o quê? Não tem como. É algo tão maravilhoso que não tem como explicar. É como você comer um doce, fazer uma coisa muito diferente, muito gostosa, que ninguém ainda nunca comeu, e você tenta explicar para essa pessoa, olha, tem gosto de quê? Não sei, eu não consigo definir. É um misto disso com aquilo, eu não sei. Então Paulo estava assim. Ele teve uma visão do céu, ele ficou tão extasiado, a coisa era tão maravilhosa que ele não tinha como explicar. Não tinha como. Como eu vou falar isso? Então ele diz assim,
E ouviu palavras inefáveis, além da palavra, do que ele ouviu de Deus também. Ele viu e ouviu coisas maravilhosas. Ele ouviu coisas a respeito do reino que não tinha como nem contar. Ele fala assim, ele ouviu palavras inefáveis de que ao homem não é lícito falar. Ele é até contra a lei eu falar um negócio desse. É uma coisa tão tremenda. E de um assim me gloriarei eu, mas de mim mesmo não me gloriarei. Ele diz, né, desse homem que viu essas coisas, que é ele mesmo falando, eu me gloriarei, mas de mim mesmo não me gloriarei, senão nas minhas fraquezas. Porque se eu quiser gloriar-me, eu não serei nécio, porque direi a verdade. Né? Porque ele fez realmente muitas coisas. Mas eu deixo isso para que ninguém pense de mim mais do que em mim vê ou de mim ouve. Eu não vou falar muito não, porque eles podem achar que eu estou exagerando ou também me menosprezar. Então, cada um pense o que quer. Né, porque ninguém fique idolatrando ele, mas também ninguém fique menosprezando ele. E para que não exaltasse, né, para que não ficasse muita soberba, pelas excelências das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás para me esbofetear, a fim de não me exaltar. Acerca do qual 3 vezes orei ao Senhor para que se desviasse de mim, e disse-me, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, porque para que em mim habite o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer, então, nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando estou fraco, então sou forte. Amém? Paulo diz que quando ele mais se sente incapaz, ele fala que algo o perturbava tanto, ele chama de como se fosse um espinho, né? Ele não define como um espinhozinho, um espinho, algo, um espeto. É como se alguém te fincasse algo, como uma faca enfiada no seu coração e você sentindo aquilo. Ele diz que algo incomodava ele tanto e teólogo algum chegou à conclusão de que o que seria isso que o incomodava tanto, mas era algo permitido por Deus, mas era algo de Satanás que incomodava Paulo, talvez uma culpa passada do que ele já tinha feito, que ele já tinha matado. Há várias teorias e não vamos puxar para lado nenhum porque não tem uma definição e não importa. O que importa é que Deus permitiu que ele ficasse aquilo ali incomodando para que ele não se ensoberbecesse. Isso às vezes acontece com a gente também e às vezes é bom para a gente também. De repente a pessoa estuda muito ou alcança um alto cargo ou tem muito poder ou tem muita sabedoria ou é uma pessoa de muita oração ou pessoa de muita coisa e Deus permite determinada fraqueza para que incomode, para que a pessoa não se ensoberbeça. Às vezes a gente passa situações que a gente pensa assim, puxa, a gente conhece muito, a gente faz isso ou faz aquilo. Às vezes a pessoa faz muita caridade, faz muita coisa, ela acha que ela é muita coisa, e ela começa a se ensoberbecer e achar que é melhor do que os outros. Aí Deus permite uma fraqueza, um problema qualquer, para que aquela pessoa, a minha dependência tem que ser no Senhor. Então Paulo dava glória a Deus por aquilo. Ele, eu pedi a Deus para que tirasse de mim, mas ele falou, meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. A minha graça te basta. Então, basta em nós a graça do Senhor. O problema que eu passo, o problema que você tem passado, a dificuldade que você tem, às vezes, para pregar o Evangelho, ou para fazer algo na sua vida, acaba sendo bem para a gente. Porque aquilo ali mostra que a gente é incapaz por nós mesmos de fazer algo. Que se fazemos algo de bom, isso vem do Senhor. Como aquele jovem diz a Jesus, bom mestre. Ele, por que me chamas bom? Não um bom, senão só Deus. Ou seja, ele não estava negando a divindade dele, ele está dizendo, você realmente conhece quem sou eu? Para você dizer que eu sou bom, você tem que saber quem realmente eu sou. E aquele jovem ainda não sabia. Ele imaginava. Para ele, Jesus era um profeta, era um homem bom que estava ali,
Ele não sabia que na frente dele estava o Senhor Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. João capítulo 1, a partir do verso 1. Tudo foi feito por ele, sem ele nada foi feito, se fez homem e habitou entre nós, o Filho de Deus. Ali vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, né? O herdeiro de todas as coisas. Então Paulo dá glória a Deus por isso. E lá em Números capítulo 13, nós vamos falar de algo parecido também, mas agora uma coisa terrena. Aqui Paulo viu os céus. Ele viu e ouviu coisas indescritíveis, maravilhosas demais. Se contassem para a gente, talvez nem acreditasse. Não tem como explicar, porque nunca vimos tamanha beleza, tamanha doçura, tamanho amor de Deus. O que vimos, o que Jesus veio transmitindo para nós, de acordo com aquilo que a nossa fraqueza suportava. Jesus fala, eu tenho muitas coisas para dizer ainda, mas não direi agora. Então, pois Deus envia o seu Espírito Santo e nos convence de todo pecado, de toda justiça, de todo juízo, e faria lembrar de todas as coisas, nosso ensinador, como Cristo, o próprio Espírito do Senhor. Então, no capítulo 13, diz que Josué mandou que os espias, 12 homens, espiassem a terra. E interessante que ele escolheu dos principais. Ele pegou das tribos, falou, olha, escolha aí quem você acha mais capaz para ir, porque teria que ser homens corajosos, homens resistentes para aguentar distâncias no deserto, homens capazes. Aí, vamos olhar uma coisa interessante, escolheram os melhores. Não escolheu qualquer um, escolheu o melhor. Se você vai escolher alguém para fazer uma luta, fazer um trabalho pesado, fala, vou pegar o fulano que ele é fortão, ele tem disposição. Não adianta ele ter tamanho, não ter disposição, não adianta, tem que ser completo. Aí escolheram 12. Foram os 12 supostamente os melhores, correto? Os principais das tribos. Mas desses 12, 10 voltaram tremendo de medo. Eles chegam aqui e falam assim, começam a falar que foi lá em Canaã e o povo era muito grande e eles estavam temerosos. Mas Caleb fala assim, capítulo 13 de Números, versículo 30 em diante. Então Caleb fez o povo ficar calado, pediu que calassem perante Moisés e disse, vamos subir, vamos possuir a terra, certamente nós vamos prevalecer contra ela. Porém os homens, os outros, os 10, que com ele subiram disseram, não, a gente não pode subir contra aquele povo, ele é mais forte do que nós. E difamaram a terra, né? Falaram mal da terra que tinha espiado, perante os filhos de Israel, dizendo, a terra pelo meio do qual passamos a espiar, é uma terra que consome os seus moradores, e todo o povo que vimos no meio dela são homens de grande estatura. Também vimos ali gigantes, filhos de Anak, descendentes dos gigantes, e éramos aos nossos olhos como gafanhotos, e assim também eram aos olhos deles. Como é que ele sabia? E os caras viram eles. Se eram espias, eles não podem ter visto eles, senão eles teriam matado. Se não mataram, porque não viram, senão eles teriam fugido. Então, além de medrosos, eram mentirosos. Então, desses 12 supostamente escolhidos, especiais, 10 eram medrosos. Não tinham disposição e ainda atrapalhavam os outros. Mas Caleb faz isso, o outro seu amigo também, né? E chega e fala, olha, não, vamos que nós vamos conseguir. E eles foram e venceram. No capítulo 14, a partir do verso 27, diz assim, Deus fala assim, até quando eu sofrerei essa má congregação, esse povo? Até quando eu vou passar raiva com essa turma que murmura contra mim? Tenho ouvido as murmurações dos filhos de Israel com que murmuram contra mim.
diga a eles, assim como eu vivo, diz o Senhor, porque o nosso Deus vive e reina para sempre. Que, assim como eu vivo, diz o Senhor, que como falaste aos meus ouvidos, assim eu farei a vocês. Nesse deserto vai cair os seus cadáveres, como também todos os que foram contados segundo toda a vossa conta, de 20 anos para cima, e os que dentre vocês contra mim murmuraram. Vocês não vão entrar na terra, porque eu levantei minha mão de que faria habitar nela. Eu falei que vocês iam habitar nela, vocês falaram que não, então não vão. Só aqueles que separados, né? Mas, salvo Caleb, filho de Jefoné, e Josué, filho de Nun. Só Caleb e chamei Josué. Ele, olha, os únicos dessa turma toda aí que vai entrar na terra são eles. O resto vai morrer tudo nesse deserto. 40 anos rodando aí. Eles podiam chegar em poucos dias. Tiveram que ficar morando no deserto. Rodando, como o cachorro quando está meio velho, meio caduco, começa a rodar em volta do próprio rabo. Eles vão ficar aí rodando. Igual maluco. Vocês não vão para lá. Porque vocês não prestam. Porque vocês, além de ruins, desanimaram os outros. Então, ele diz assim, mas os vossos filhos, que é os vossos descendentes, aqueles que falam abaixo de 20 anos, que ele fala ali, os vossos filhos, esse sim, eu vou colocar lá. Aquele que vocês disseram que seriam presa fácil lá para eles, pois é, não vão não, eu colocarei lá. E eles saberão, conhecerão a terra que vocês desprezaram. Porém, quanto a vocês, o seu cadáver, vossos cadáveres cairão no deserto. Os vossos filhos pastorearão nesse deserto 40 anos, levarão sobre si a vossa infidelidade, até que os vossos cadáveres se consumam nesse deserto. Segundo o número dos dias em que espiaste a terra, 40 dias, cada dia representando um ano, vocês levarão sobre as vossas iniquidades 40 anos, e conhecereis o meu afastamento. Eu, Senhor, falei, e assim farei a toda essa má congregação que se levantou contra mim. Nesse deserto se consumirão e ali falecerão. E os homens que Moisés mandara espiar a terra, e que voltando fizeram murmurar toda a congregação contra ele, infamando a terra, aqueles mesmos homens que infamaram a terra morreram de praga perante o Senhor. Mas Josué, filho de Nun, e Caleb, filho de Jefoné, que eram dos homens que foram espiar a terra, ficaram com vida. Amém? No deserto, a gente se prepara. No deserto, a gente busca mais o Senhor. Aqueles que realmente eram de Deus, enquanto estavam passando pelos problemas no deserto e indo e foram espiar a terra, aqueles que realmente tinham o Espírito de Deus com eles, que realmente escolheram servir o Senhor com integridade, com verdade, eles foram e venceram e ganharam a terra. Nem mesmo Moisés, que ficou durante todo aquele tempo, entrou na terra. O Senhor mostrou a ele. Por quê? Porque Moisés também desobedeceu em determinado momento. Quando Deus falou, fala para a rocha que sai a água de ti, ele vai e bate com o cajado. Deus não mandou ele bater, mandou ele falar. Porque quando você bate algo numa pedra, pode ser que você conhecia aquilo ali já e sabia que ali quebrando poderia ter uma nascente ali dentro. E a pessoa fala, isso não é milagre nenhum. Ele foi ali, bateu ali, pronto, não é milagre nenhum. Quer dizer, Deus fez o povo desacreditar. Moisés fez o povo desacreditar em Deus por isso. Então são pequenos detalhezinhos. Eu sempre falo com minha esposa, em qualquer situação, no estudo, em qualquer situação, a gente fala assim, a diferença está no detalhe. Às vezes você lê um texto e fala, às vezes por causa de uma palavrinha você não entende o texto inteiro. Por isso que é importante ler com calma, você sentar na sua casa, pegar a Bíblia, ler. Quando eu leio aqui para os irmãos e mostro um texto, a gente cita o texto e escreve também no vídeo, para que os irmãos vão lá e questionem.
Nós também podemos errar, a gente fala rápido aqui, fala um texto e está falando de outro, pode acontecer também. Então, a gente já põe o detalhe ali, às vezes quando erra alguma coisa que está falando rápido, mistura na mente, coloca um detalhezinho ali para explicar. A gente erra, está falando do pai da pessoa, fala que é o filho do outro, a gente explica. Então, a diferença está no detalhe. A diferença dessas pessoas que estavam no detalhe. A fé verdadeira. E o que eu quero falar aqui é, Paulo, porque ele viu tanta maravilha, Deus pegou ele e falou, vem cá, eu vou te mostrar. Ele fala que não sabe se ele foi em espírito, se ele foi em pensamento, ele não sabe. Se Deus levou literalmente, mas ele falou, olha, é assim. Mostrou ele coisas maravilhosas, falou coisas que ele falou que eram indescritíveis, inefáveis. E para os espias, eles trouxeram notícia para o povo também que aquela terra era a coisa mais linda. Ele diz que um cacho de uva precisou de 2 homens para carregar. Eles chamaram aquele lugar de Vale de Escol. Não é da cerveja não, tá, irmão? É Escol, Escol. Vale do Cacho. Porque em homenagem a um cacho de uva, você imagina um cacho de uva que precisa de 2 homens para carregar? A gente vê de vez em quando esses concursos, né? Eu já comentei no culto passado aqui, que às vezes o cara pega um cacho de banana, 1,5 metro, 2 metros, o cara pegou uma abóbora, tinha quase 1,5 metro de tamanho, coisas preparadas. Hoje em dia a gente prepara até com hormônios, colocam coisas, né? Lá não, lá era natural. Deus fala que aquela terra era a coisa mais linda. Terra que mana leite e mel, ou seja, as coisas agro, né? Agropecuária, né? Leite e mel, as coisas da natureza, o mel e a coisa de agropecuária, ou seja, lá vocês vão ter gado à vontade, lá vocês vão ter coisas da natureza à vontade, porque o essencial para eles na época era o leite e o mel, não tinha açúcar, não existia o açúcar, então precisava, o alimento eles tinham que ter, né, igual tinha lá também trigo, tinha tudo, mas o mel era caríssimo para eles, eram raros aqueles que tinham capacidade de ter o mel em casa, e o leite também, porque tinha que ter o gado, ovelhas, né? Então, ele fala que a terra é maravilhosa. Assim como Paulo viu os céus, teve uma revelação dos céus, eles tiveram a amostra de para onde eles iriam. Irmãos, se eles lutaram com tanto afinco, com tanta garra, para atingir Canaã, que era uma coisa passageira, imagina nós para lutar para alcançar o céu. Ali eram coisas normais que eles podiam explicar, e explicaram, e trouxeram cacho de uva para mostrar, para provar como que era. Então, coisas normais que você podia explicar. Uma coisa humana, que você sai de uma terra que vai para uma outra melhor, tranquilo, beleza. Paulo fala que o que ele viu era inefável, era indescritível, de tão maravilhoso. Ele, olha, o que eu ouvi, não dá nem para falar para vocês. Vocês não doidos se vocês ouvirem, como o nordestino fala, você fica doido. Então, irmãos, o que está faltando em nós, então, para lutarmos mais? O que está faltando em você, que talvez ainda não conheça a palavra do Senhor, que ainda não segue junto com a igreja? O que está faltando de ânimo para você ir? O que te aguarda é a coisa mais linda do mundo. Em Apocalipse 22:15 diz que ficarão de fora os cães, os feiticeiros, os idólatras, e todo aquele que ama e comete a mentira. Em Apocalipse 21:18 diz que ficarão de fora os tímidos, os feiticeiros. E tímido aqui não é você que é a pessoa tranquila, quietinha, que não gosta muito de falar, não. Tímido aqui é medroso, pessoa temerosa, pessoa que tem medo de tudo. Medroso das coisas de Deus não entra no céu. Não é a pessoa que tem medo, tem medo de fantasma, tem medo de não sei o que, tem medo de bandido, não, não é isso. A pessoa que tem medo de dar vida pelo seu próximo. A pessoa que tem medo de seguir a Cristo porque eles vão debochar dele, eles vão zombar dele, ele pode correr risco, ele pode ser agredido, ele pode ser maltratado. Se você tem medo disso, meu irmão, não vai subir. Porque vai chegar a hora que eles vão te fazer uma pressão e você vai abandonar Cristo. Então, eram coisas tão maravilhosas, né? E são coisas tão maravilhosas, que Jesus promete isso também,
que a gente tem que lutar com todas as garras, com todas as nossas forças. Josué teve inimigos, teve que lutar para alcançar. Paulo teve inimigos, teve que lutar para alcançar o reino. A palavra de Deus diz que aquele que perseverar até o fim será salvo. Ele não diz que aquele que, eu vim cá, eu batizei, pronto, beleza, eu estou salvo. Não, você é salvo pela sua fé. Se você tem fé suficiente, você vai perseverar até o fim. Se você está ali, abandonou e não está nem mais, não tem fé, não tem perseverança, não insistiu, não persistiu naquilo que você quer. Às vezes a gente vê os filmes, né? Aí tem os heróis, os príncipes, eles lutam, como passa, tem até um desenhozinho do Shrek, do monstrinho lá. O cara passou por desertos escaldantes, florestas verdejantes, tudo é antes, tudo bonito, tudo lindo, né? Tudo maravilhoso, o outro terrível. Ele passou, ou seja, ele passou por tudo, mas ele conseguiu chegar lá. Então, meu irmão, assim como nas historinhas, nas lendas, no desenho, nos filmes, não existe um vilão, né? Não existe um herói sem ter vilões. Todo herói tem um vilão. Todo herói tem um vilão. Se você vai ver um filme e só tem tudo certinho, qual a lógica? Aí sempre tem um causando mal e o outro é o herói. Tem gente que torce pro bandido. Na política também é assim, às vezes a pessoa torce pro bandido, larga o herói. Então, na vida é assim também. Nós teremos inimigos. Se nós queremos ser heróis e ser mais que vencedores, como Paulo diz, nós teremos barreiras na nossa vida, teremos inimigos na nossa vida. O problema é quando esse inimigo sou eu mesmo. O problema é quando esse inimigo é meu próprio medo. O maior inimigo nosso somos nós mesmos, às vezes. A gente mesmo que fala assim, eu não consigo, não dá para mim, eu não consigo. Eu sempre falo isso, que amigos que pregavam para mim, às vezes eu falava assim, eu pensava, né, achava lindo aquilo, ouvia a palavra, era tão gostoso, e hoje, melhor ainda que a gente está na presença do Senhor, eu pensava assim, eu não consigo fazer o que vocês fazem, eu não consigo ser crente, não. O crente tem que ser tudo certinho, eu vivia na bagunça. O crente não fala palavrão, o crente não... Irmãos, às vezes o crente fala palavrão também, o crente perde a estribeira. Aí vai, Senhor, misericórdia. Às vezes o crente erra também, mas o tempo todo é Senhor, misericórdia. É o espinho que nós temos. É o espinho que nós temos também. A gente não conseguir dominar a língua, não conseguir dominar nosso ódio, dominar nossa ira, às vezes. Isso causa um mal tão grande. A diferença do crente para o ímpio, que o crente quando erra, ele, Senhor, misericórdia, aquilo não incomoda. E para o ímpio, não. O ímpio, ele xinga o outro, ele briga, ele mata, ele rouba, ele não está nem aí, que não... deita lá e dorme sossegado. Talvez durma sossegado. Ele não está nem aí, mas não sabe o que o aguarda. Então, irmãos, nós temos que saber o que nos aguarda e lutarmos com todas as nossas forças. Se aqueles homens como Josué, Caleb e outros lutaram tanto no deserto e depois também que atravessaram o Jordão para a terra já prometida, lutaram e continuaram a luta, e luta até hoje o povo lá também, nós também teremos lutas, mas a vitória é certa. Deus diz que essa batalha não é sua, é minha. Essa batalha é do Senhor. Então, se nós colocarmos na mão dele, seremos vencedores. Em Atos capítulo 1, verso 8. Atos capítulo 1, verso 8 diz assim, Jesus diz assim, mas receberei o poder do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e vocês serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Então, quando o Senhor nos dá o poder, a gente vai testemunhar dele para o mundo inteiro.
Se você já é servo do Senhor, você tem o Espírito Santo de Deus agindo na sua vida, tem o próprio Espírito de Cristo na sua vida. Que Jesus diz, eu e o Pai iremos e faremos morada, quando você crê. Então se você tem, você vai ser testemunha dele para todo lugar. Não tem inimigo nenhum, não tem espinho nenhum para te parar. Como aquele espinho na vida de Paulo, aquele problema que não explica qual é, mas era algo que o aterrorizava e incomodava ele. Ele fala, por que isso? Se o Senhor tem me dado tanta bênção, eu tenho tanto poder com Deus, mas por quê? Para que não ensoberbecesse. Imagina se Paulo, com toda aquela revelação que ele teve, com todo o poder que Deus deu a ele, e aos apóstolos e a outros, e a você também, de orar por alguém e a pessoa ficar curada, de você orar e ressuscitar mortos. Porque a palavra de Deus não muda. Se Deus quiser usar você para ressuscitar um morto, Ele vai fazer. Muitos hoje em dia perderam a fé. Hoje você falar isso até para algum crente, ele vai rir da sua cara. Ressuscitar, isso não existe. Então, infelizmente, eles esqueceram que Jesus diz, que Ele é o mesmo, que Ele não muda. A palavra de Deus diz em Hebreus que Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. O mesmo Deus que fez o povo chegar em Canaã é o mesmo Deus que vai fazer nós chegar no céu. O mesmo inimigo que perturbou lá para chegar em Canaã é o mesmo inimigo que perturba para você não chegar no céu. Não deixe que esse inimigo seja você mesmo. Não deixe que Satanás use o seu medo contra você mesmo. Que a gente possa chegar no céu sabendo que passamos todas as batalhas e vencemos. A palavra de Deus diz que feliz para a gente poder estar de pé naquele grande dia. Que nós possamos estar. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor te dê forças. Todos os seus inimigos caiam por terra. E aqueles que não caíram, aqueles que não foram derrotados definitivamente, sejam tão rebaixados que ele não chega nem a te incomodar no seu trajeto. Que você passe de cabeça erguida. Como eles dizem, né? Se a água vem descendo da nascente para o mar, ela vem passando. Se tiver lugar para ela passar, ela passa. Se tiver uma pedra, se tiver jeito dela passar por baixo, ela vai passar. Se não tiver jeito, ela vai passar por cima. Se não tiver, ela vai passar pelo lado. Mas ela vai passar. Então, se você está com Jesus, você vai passar. Em nome de Jesus. O Senhor nos abençoe, queridos. Tenha um final de semana repleto de bênção. Que o Senhor te dê toda a força necessária. Que nenhum espinho te impeça de servir ao Senhor. Que todo inimigo seja julgado por terra, em nome de Jesus. Senhor Deus, em nome de Jesus, obrigado, Pai. Que o Senhor faça, Deus, como um grande rio, Pai, que possamos descer rompendo barreiras, ó Pai, e passando qualquer barreira que haja no nosso caminho, mas que nós vamos chegar ao mar. Ó Deus, que nós na nossa vida possamos passar atropelando o inimigo, Pai, passando por ele e chegando ao céu. Chegando, Deus, diante da presença do Senhor, definitivamente. Pois ali, ó Deus, não haverá mais pranto, nem choro, nem clamor, nem dor. E aguardamos o Senhor dizer, vinde benditos de meu Pai, para o reino que está preparado desde a fundação do mundo. Ó Deus, e ali estaremos para sempre com o Senhor. Ali, ó Deus, a nova Canaã celestial, Pai. Onde tudo, Deus, é perfeito. Onde tudo é santo. Onde não entra nada abominável. Que não entre mais a mentira. Mas ali estará o Senhor. O Senhor, ó Deus, é a nossa lâmpada. Deus, que o Senhor ilumine o nosso caminho aqui, possamos chegar lá. Fica conosco, ó Deus. Abençoa aqueles que ainda não te conhecem, ó Deus. Tem misericórdia, assim como o Senhor teve de mim e de todos aqueles que hoje estão nos teus caminhos, Pai. Que o Senhor traga, Deus, para os seus braços, Pai. Para que veja, Deus, as maravilhas do Senhor. Obrigado, Deus. Fica conosco. Dá-nos uma semana abençoada, Pai.
Protege, ó Deus, nossos entes queridos. Tira do leito de enfermidade, ó Deus, aqueles que estão caídos, ó Deus. Que o Senhor esteja curando, que o Senhor esteja salvando, que o Senhor esteja abençoando. Ó Deus, que no deserto, às vezes que passamos, ó Deus, nos tornemos mais fortes. Fica conosco, Deus, em nome do Senhor Jesus. Amém. Fique na paz, queridos. Uma semana abençoada para vocês.